E aí pessoal, beleza? Bem-vindo ao canal Repensando, eu sou Felipe Lopes e essa é mais uma aula do nosso curso de Introdução à Filosofia. O tema do vídeo de hoje é Platão. Então, Platão, ele nasceu em Atenas e ele foi discípulo de Sócrates, que nós falamos na nossa última aula. Ele fazia parte de uma família aristocrática, uma família muito importante de Atenas, mas ele não quis seguir carreira política, como era esperado. Ele virou discípulo de Sócrates e depois seguiu na filosofia. No fim da vida, ele criou uma escola que é conhecida como Academia, né? Academia de Platão. E considera-se que é a primeira escola de fato, como uma instituição, um lugar, a primeira escola da filosofia. Como nós falamos nos outros vídeos, os filósofos anteriores a Platão, eles tinham uma obra bem fragmentada, a gente não tinha acesso aos textos completos. E já com Platão é diferente. O que chegou até nós de Platão considera-se que é a sua obra completa e são 36 textos. Quase todos são diálogos, mas também tem um texto de cartas. Além disso, é, existe uma palestra, um curso que ele deu que se chama Sobre o Bem, que não foi registrado, mas parece ter sido muito importante para a obra de Platão. A autenticidade de todos esses textos que chegaram até nós é um pouco discutida. Existem hipóteses de que alguns desses textos não sejam exatamente autênticos, não sejam de fato de Platão. Mas os textos mais consagrados, os textos que eu vou citar aqui nesse vídeo, são os textos sobre os quais não tem muita dúvida sobre a autenticidade. Tá? E como chegou muitos textos, ele falou de muitos temas e de uma maneira bem complexa, eu vou fazer um recorte aqui. Eu acho que não teria como não fazer esse recorte. Eu vou falar principalmente da parte metafísica, que discute a questão da realidade, a parte da epistemologia, que discute a questão do conhecimento, e a ética, que é a ação moral. Como nós falamos no vídeo passado também, nos textos de Platão, quase todos a gente tem Sócrates como a figura principal. E aí tem aquela discussão, né? O que seria pensamento de Sócrates e o que seria pensamento de Platão. Depois de muito comparar, depois de analisar cada texto, os textos que são mais aporéticos, né, que tem a ver com a aporia, e os textos que são mais propositivos, que têm ideias, teorias novas, de se estudar e de se comparar bastante esses textos, os críticos, os estudiosos conseguiram chegar no que seria o pensamento de Platão separado do pensamento de Sócrates. Mas essa questão é uma questão bem complexa e a gente não vai poder aprofundar aqui, mas tem que ter isso sempre em mente, que a obra de Platão tem sempre o Sócrates falando, mesmo quando o Platão está colocando a própria teoria. Agora, o que existe mesmo de herança socrática, né, em Platão, o que Platão teria de fato incorporado de Sócrates, tem algumas coisas, né? Primeiro, a busca pelo conhecimento verdadeiro, que é o que motivava Sócrates e que motiva Platão também, e a questão moral da busca pelo conhecimento como a missão fundamental do ser humano é uma questão que também está presente em Sócrates e que o Platão vai reafirmar. Além disso, Platão trata dos temas humanos e dos temas cósmicos, né? Ele fala da natureza, da realidade e também fala de questões humanas como a beleza, como a educação, como a arte, o discurso. Então Platão ele traz tanto a herança dos pré-socráticos com os temas relacionados à natureza, ao cosmos, à arqué, e por outro lado ele traz a questão dos temas relacionados à vida humana. Um problema que motivou em grande parte a pesquisa de Platão tem a ver com aquela questão que a gente falou entre Parmênides e Heráclito, que é a realidade está sempre em constante mudança, como afirma Heráclito, ou a realidade é imutável, ela é uma coisa única e indivisível, como afirma Parmênides. Isso vai trazer bastante problema para Platão, mas a partir daí que ele vai propor
uma nova explicação para essas coisas. O Platão observa que o nosso mundo, ele está sempre em mudança, como já foi dito. Mas existe alguma coisa em cada objeto, em cada ser, que não muda. É como se a gente tivesse uma mudança, mas algo dentro dessa mudança sempre se conserva. E a isso o Platão chamou de forma, né? Como se todas as coisas mantessem uma mesma forma, embora tivesse todas as mudanças. As coisas compartilham também dessas formas. Por exemplo, uma caneta. Embora eu saiba que existam muitos tipos de caneta, eu consigo olhar para todos eles e afirmar, isso é uma caneta. Por quê? Porque para Platão existe algo, existe uma ideia ou uma forma que está presente em todas as canetas e que faz com que eu consiga reconhecer. Ou seja, eu olhar todas essas diferenças e dizer, isso é uma caneta. A caneta pode estar quebrada, ela pode estar danificada de qualquer forma, mas ainda assim eu vou conseguir dizer é uma caneta. E da mesma forma o ser humano. Embora todo ser humano seja diferente, a gente consegue colocar todos eles dentro de uma mesma categoria, porque existe algo que une a todos nós. Existe alguma coisa que é comum a todos nós. E a isso o Platão chama de forma ou ideia, que em grego, né, a palavra que ele usa é eidos. E para Platão, essas formas ou ideias, esses eidos, eles são mais perfeitos do que as coisas que a gente vê, que a gente observa no nosso mundo material, né, no nosso mundo sensível. Essas ideias têm um caráter de inteligibilidade, apenas pela inteligência que a gente consegue ver. Aí outra coisa interessante é que para Platão essas ideias elas vão constituir um mundo que é separado do nosso mundo. Então para ele existe o mundo das ideias e o mundo sensível. O mundo sensível é esse que a gente vive e que tem as coisas imperfeitas, enquanto no mundo das ideias, que é outro plano, é outra dimensão, podemos dizer assim, nesse mundo das ideias estão as coisas perfeitas, estão as ideias e as formas perfeitas. Então teria lá, por exemplo, a ideia perfeita de ser humano, ou de caneta, ou de cadeira, ou de mesa, ou de qualquer coisa. E aí, quando a gente pensa em ideia, em Platão, a gente tem que lembrar que a ideia para ele não é um fenômeno apenas mental, é também uma realidade existente em um outro plano que vai além das ideias que a gente tem na nossa própria cabeça. Então a ideia para ele não é só mental, é algo a mais do que isso. E aí, para ele, entre esses dois mundos, o mundo das ideias e o mundo sensível, a gente tem ali no plano intermediário os entes matemáticos, né, que são os números, as formas geométricas. E essas coisas estariam no meio entre o mundo das ideias e o nosso mundo. E além disso, para ele existe uma hierarquia, né, se a gente for considerar essas doutrinas não escritas, né, o curso sobre o bem. Existe uma hierarquia no mundo das ideias, em que a ideia principal seria a ideia do bem, que funcionaria como algo ilimitado, e em relação a esse ilimitado, que seria o bem, teria uma outra ideia de limite que, na relação entre essas duas coisas, acabaria gerando todas as outras ideias. Então, as ideias nesse plano não seriam todas iguais, para ele teria uma hierarquia, tá? Mas quanto a isso, os estudos não são muito claros porque esse curso que ele deu sobre o bem, falando dessa hierarquia das ideias, ele não escreveu, né? A gente tem relatos de alguns discípulos que participaram do curso, né? Como Aristóteles. Então, a gente tem esse mundo das ideias e o mundo sensível. Eles são parecidos, né? Algumas ideias que estão lá, a gente consegue ver uma imperfeição, uma forma imperfeita dela aqui no nosso mundo sensível. Isso acontece porque, para Platão, o nosso mundo é uma cópia do mundo das ideias. E foi feito por um deus artífice que Platão chama de demiurgo. Esse demiurgo então, quem pegou as ideias desse mundo superior e, seguindo elas, fez o nosso mundo. Então, para Platão, a realidade suprema, a realidade superior,
é esse mundo ideal, o mundo das ideias, das formas, dos eidos. E o nosso mundo, que é um mundo sensível, é um mundo das imperfeições, é um mundo que não é o mundo mais perfeito. Embora também seja real, né? Mas é de uma realidade inferior. Em relação ao conhecimento, para a gente entender como é que Platão vai explicar a questão do conhecimento, a gente tem que ter algumas coisas bem claras. Para ele, a nossa alma é imortal, né? Para ele, a gente é dividido em duas partes, corpo e alma. O nosso corpo é mortal e a nossa alma é imortal. Ou seja, depois que a gente morre, ela continua. E depois disso, depois que a gente morre, ela vai para o mundo das ideias. Ela vive nesse mundo das ideias e depois de um tempo ela renasce. Ela renasce em outro ser humano. Mas ela não renasce com esse conhecimento completo do mundo das ideias. A gente passa por um esquecimento na hora de renascer. E é por isso que a gente nasce sem ter, digamos assim, desperto esses conhecimentos do mundo das ideias. Mas ele está lá em nós. Então, para o Platão, o conhecimento, na verdade, é uma recordação, é uma lembrança de algo que você já viu e esqueceu. Então, para ele, no mundo das ideias, a gente passou por lá, conheceu as formas perfeitas e quando a gente volta para a Terra, a gente vai lembrando. E aí as coisas exteriores só ajudam a lembrar, mas o conhecimento verdadeiro vem do interior do sujeito, já está, digamos assim, meio que adormecido no interior do sujeito. E o processo que para Platão é o mais propício para ajudar a recordar esses conhecimentos é a própria dialética. Então, assim como Sócrates, que conversava com as pessoas lá na Grécia, Platão também achava que é através do diálogo, e do diálogo bem conduzido, que as ideias vão despertar de dentro das pessoas. Então, muita coisa para Platão é explicada em relação a essa dicotomia, nessa divisão entre corpo e alma. A alma ela tem a ver com a razão, com o intelecto, com o pensamento, e o corpo ele tem a ver mais com a sensação, o sentimento. Então, para Platão, o que a gente aprende pelos nossos sentidos, né, o que a gente vê, ouve, observa, não é o caminho do nosso verdadeiro conhecimento. Para ele, existe um conhecimento que está mais ligado a esse mundo sensível, que está mais ligado aos sentidos, que ele chama de doxa, que quer dizer opinião. Enquanto o conhecimento das ideias, das formas, o conhecimento verdadeiro, ele chama de episteme. E além disso, o corpo, para ele, é como se fosse uma prisão para a alma. E tudo que tem de mal está relacionado ao corpo, né? A loucura, a doença, as paixões. A missão ética do ser humano para Platão tem a ver justamente com essa busca pelo conhecimento. Então, como eu falei, assim como Sócrates, Platão também afirma que a missão do ser humano na Terra é a busca desses conhecimentos. E para Platão, esses conhecimentos, essa busca vai purificando a alma, vai meio que se desprendendo do nosso corpo e da nossa realidade sensível e vai se aproximando dessas ideias perfeitas. Embora a aproximação completa, né, a gente só vai ter acesso de maneira completa às ideias depois da morte. E por isso que para Platão a morte não é algo tão ruim assim. E aí, para terminar, eu vou contar um mito ou uma alegoria que é muito famoso quando se trata de Platão, é muito citado e está na própria obra do Platão mesmo. No livro chamado A República, ele conta essa história. Imagina só, um grupo de pessoas presos dentro de uma caverna. E essas pessoas estão presas de um modo que elas só conseguem enxergar uma parede e nessa parede está passando algumas sombras, porque tem uma fonte de luz, pessoas carregando objetos que geram essas formas na parede da caverna. Então as pessoas que estão presas lá, elas só conseguem ver essa parede com as sombras. E para elas, isso é a realidade, é isso que elas conhecem desde sempre. E aí, por algum motivo, alguma dessas pessoas consegue se soltar. E aí sai desse lugar
e vai conhecer a verdadeira forma das coisas, a verdadeira, vai ter o verdadeiro conhecimento daquilo que, enquanto eles estavam na caverna, aparece apenas como sombra. E aí, depois que essa pessoa se liberta, vai ver o que tem de realidade fora ali da caverna, ela quer voltar e tenta levar os seus colegas, as pessoas que estavam lá juntos com ela, tenta libertar essas pessoas. Mas as pessoas se recusam e continuam acreditando que aquelas sombras que vê na parede da caverna é a realidade. E no final das contas as pessoas acabam não sendo libertas mesmo, justamente por se recusar a sair dali. E essa história, ela resume bem a teoria de Platão por causa de várias coisas. Primeiro, porque ela demonstra essa diferença entre o conhecimento verdadeiro, que seria o conhecimento fora da caverna, e o conhecimento das coisas falsas, né, que seriam as sombras. As sombras não são conhecimento verdadeiro, assim como o conhecimento do nosso mundo sensível. Então, o conhecimento desse mundo sensível seria da ordem da opinião, que tem a ver com as sombras, né? É como se esse mundo aqui fosse apenas a sombra do mundo verdadeiro, do mundo das ideias. E aí a fuga da caverna que esse indivíduo consegue fazer é a elevação moral através do conhecimento verdadeiro. E aí a gente resume a ética platônica, né? A missão do ser humano é tentar fugir da caverna, tentar ter acesso aos conhecimentos verdadeiros e não ficar preso às sombras, a meras opiniões de realidades inferiores, de realidades falsas. Então é isso. As dicas de aprofundamento são: primeiro, leia os livros de Platão. Os livros de Platão são muito legais de ler. Eles são bem, não muito fáceis, mas é de um nível que, se você se esforçar um pouco, você consegue. Então leia os livros de Platão. Eu recomendo três, né? A República, que é um livro bem maior e trata de quase todos os principais temas de Platão. Se você tiver com mais tempo, com mais fôlego, leia a República. Tem o Fédon, que fala sobre a imortalidade da alma, que relata um pouco assim dos dias antes da morte de Sócrates. Fala um pouco do mundo das ideias, né? Cita lá o mundo das ideias. E tem o livro O Banquete, que ele fala de amor, de beleza, que eles estão discutindo lá a figura do deus Eros, né? Que é o deus que representa esse amor erótico, o amor entre marido e mulher, namorados, etc. Então esses três livros eu recomendo, mas todos os livros de Platão seguem a mesma linha, são diálogos e dá para entender. Além disso, tem o filme Matrix, que tem algumas coisas ali que lembra o mito da caverna de Platão, ou a alegoria da caverna. Então, é lógico que o Matrix não é só isso, ele é muito mais amplo, ele tem algumas outras questões que não tem nada a ver com Platão, mas esse enredo que mostra que as pessoas podem viver no mundo ilusório, que existe outro mundo real, que está fora daquilo e que as pessoas estão meio que vivendo enganadas, achando que o mundo que elas vivem é o real, essa questão é bem parecida com a proposta de Platão. Então é isso. Curte o vídeo, comenta aí embaixo o que você achou, compartilha aí com seus amigos que gostam ou que estão precisando, e é nóis!